Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica aqui no Instagram. A Cláudia, Dr. Paulo Henrique está aqui já, Ana Lu Marques, a Camila Amorim. Obrigado aí pela presença aí de vocês. Já vou colocar o Dr. Paulo aqui na live com a gente. Bom, estão me ouvindo bem, pessoal? Me falem se está tudo ok com o áudio, se está tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder dar seguimento aqui na live. Oi, Paulo, boa Olá, noite. doutor. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. E aí, tudo bem? Tranquilo aí contigo? Tudo em paz, graças a Deus. Recuperando de um resfriado. Ah, rapaz, quem não pegou esse resfriado, hein? É, E, e o e aí, Paulo? clima de Belém não me favorece muito. Ah, é, você é do Ceará, né? Isso, vim de lá. Ah, legal. Olha aí, pessoal. A gente está nessa live aqui hoje. Hoje é dia 10 de setembro. Lembrando que ontem, dia 9, foi o Dia Nacional e Latino-Americano de Conscientização sobre a Epilepsia. Nós fizemos uma live aqui ontem, aqui no perfil, com dois convidados internacionais, né? O Dr. Oscar Servin, de Assunção, no Paraguai, e o Dr. René Varela, de Cali, na Colômbia. E a live foi muito boa, o pessoal gostou muito, a gente ficou mais de uma hora aqui falando, e deu para ver que a gente está comparado, né, com os nossos vizinhos aqui da América Latina, Paulo, a gente está assim bem avançado nos tratamentos, na organização dos serviços para tratar pessoas com epilepsia, né? Muitas vezes a gente acaba não valorizando muito o que a gente tem, claro, a gente sempre tem muita coisa para melhorar. Oi, Noelza, boa noite. Oi, Tom. Boa Olá, Noel. noite. Olha aí, conhece o Dr. Paulo Henrique? Ainda não. Pois Prazer, é, o Noel. Dr. Paulo Henrique é neurologista e ele trabalha com a gente aqui na FG Clínica, Noelza. Prazer, Aliás, doutor. é Prazer. excelente aí, neurologista aí. E agora também Bom, influencer, né? Tá aqui com a gente. é, é. Seja Legal. Tentando, bem-vindo, doutor. tentando. Ó, o doutor Igor vai entrar daqui a pouco, ele tá dando aula, né? Então, eu tava falando aqui, viu, que a gente tá fazendo essa live em comemoração ao Dia Nacional e Latino-Americano de Conscientização sobre as epilepsias, né? Então, a gente tem duas datas no ano que a gente comemora, que é de conscientização de epilepsia. Uma é o dia 26 de março, Uhum. que é o Dia Mundial, e a outra é o dia 9 de setembro, que é o Dia Nacional e Latino-Americano. Então, nós tivemos a live ontem com dois convidados internacionais e hoje nós temos Ótima aqui, live. foi muito boa mesmo, o doutor Oscar é excelente, eu conheci lá em Assunção e ele é top total, assim. E hoje a gente vai falar aqui, né, mais da nossa realidade sobre o tratamento das pessoas com epilepsia, o que a gente tem feito e tal, quais são os avanços aí que a gente tem tido, tá? Bom, normalmente, né, eu daria a palavra para a Noelza primeiro aqui, até por uma questão de Oh, cavalheirismo, tá? Mas, dada a questão do tema aí, e para a gente ter uma sequência lógica de abordagem, né, para fazer sentido para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, eu queria começar assim que a gente falasse aqui com o Dr. Paulo, dar as boas-vindas para ele aqui no perfil. Ele que já é, né, já é aqui, mas agora que está aí na live com a gente. E falasse um pouquinho, Paulo, como é que é o tratamento medicamentoso da epilepsia, né? Que eu sei que você é neurologista, você tem ampla, um amplo conhecimento nessa área, já trata pessoas em vários lugares aqui de Belém e em outros lugares. Que muitas pessoas aqui tomam remédio, não sabem por que tomam, não sabem por que tem que colocar dois às vezes, por que troca um pelo outro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, doutor Paulo, como que é feito assim o tratamento por remédio, né? Para quem é indicado, para quem não é, como é que começa, por que é importante tomar, enfim, fique à vontade. Certo. Boa noite a todos. Sou Paulo Henrique, neurologista. Moro atualmente em Belém, né? Prazer a todos. Assim, com relação ao tratamento,
ele depende muito de princípios básicos. Assim, segundo alguns dados, né, às vezes 10% da população mundial pode experimentar uma crise convulsiva, como eu já tive familiares que tiveram crise convulsiva e não necessariamente ser epilepsia, né? Então, existem alguns critérios básicos. Então, assim, quem merece ser tratado? Um paciente que tenha tido 2 ou mais crises na vida, com intervalo entre 24 horas de uma crise a outra. Um paciente que tenha tido uma crise apenas, mais alguma alteração no exame, que aí pode ser a ressonância ou o eletroencefalograma. Então, assim, esse é o perfil de paciente que nós vamos iniciar o tratamento, tá? O tratamento, ele não é uma receita de bolo, né? O tratamento não é, assim, um remédio específico para todo mundo. Não, isso varia muito da apresentação do paciente, da causa da epilepsia, que é multivariada, né? Do ponto de vista tanto de um paciente que já teve um trauma, um AVC, ou então até algo genético, né, doutor? Como a gente vê muitos casos, né? Que acaba sendo um Uhum. perfil bem complexo de tratamento, né? Os casos mais genéticos. De etiologia genética, né? De origem genética. Então, assim, então varia muito da apresentação clínica. Então, assim, só voltando um pouco antes do tratamento, tem paciente que tem os espasmos musculares no corpo todo, depois perde a consciência. Tem paciente que tem espasmo muscular só em um lado do corpo. Tem paciente que tem só sustos, né? Que a gente chama de mioclonias na parte clínica. E isso varia muito. E a causa que levou essa epilepsia também varia, entendeu? Muito, e também varia no tratamento. A boa notícia, que agora falando do ponto de vista clínico, assim, em torno de 70% a 80% dos pacientes, quando indicado o tratamento e bem indicado o tratamento, conseguem controlar muito bem com o remédio, né? E assim, com relação a uma gama de remédios, hoje, a gente tem antiepiléticos da década de 30, 40, que foi o fenobarbital, né? Foi um dos primeiros a surgir, até hoje está no mercado. E assim, ainda tem o seu valor, né, no mercado. Uhum. Ele é uma medicação disponibilizada no SUS, em postos de saúde, né? Mas ao longo das últimas décadas surgiram medicações brilhantes, né? Que mudou muito o perfil de tratamento. E essas medicações também, além de mudar o perfil, trouxe também uma maior controle e segurança, né, para o paciente. Tanto segurança física, né, do ponto de vista da crise, como saber que o paciente está mais seguro, né, do ponto de vista emocional, mental, né, sabendo que a medicação é boa também com efeitos colaterais, né, em menos efeitos colaterais. E assim, a gama de remédios é enorme, os mecanismos de ações são enormes, e também, falando do ponto de vista econômico, né, também é importante, né, muitas dessas medicações ao longo dos anos foram perdendo patentes, né, e isso foi deixando elas um pouco mais baratas, né, apesar de ainda algumas assim, um pouco salgadas, né. E também, recentemente, né, houve o surgimento do canabidiol, né, que Uhum. foi assim algo muito importante como um tratamento adjuvante para controle, né, de crises que antes eram consideradas super refratárias, né? E isso é sensacional. A título de curiosidade aos nossos amigos presentes na live, fica assim medicações assim, que hoje são consideradas assim, de primeira linha, né, que são assim o futuro da epilepsia, digamos assim, né? Então, a curiosidade de nomes hoje, né? Fica o levetiracetam, que é um excelente remédio, um remédio de amplo espectro de tratamento. A lamotrigina e lacosamida, ambas as medicações para, principalmente, tratamento de epilepsia focal, né? E jamais devemos esquecer, né? Do Depakine, né? O ácido valproico, sempre muito importante para as epilepsias generalizadas, tá? E, assim, do ponto de vista clínico, é muitas vezes isso. A maioria dos pacientes vão ficar comigo, né, doutor? Do ponto de vista clínico, mas tem alguns perfis de pacientes que vão acabar necessitando de alguma forma invasiva de tratamento, né? Que é muito agora da parte do doutor Francinaldo. Mas qualquer dúvida, estou aqui para vocês. Legal, olha aí, Paulo. Eu acho que o doutor Paulo colocou de forma bem
assim, reta, né, de forma bem sucinta, como é que funciona o tratamento das pessoas. A gama de medicamentos, né, existem muito, muito mesmo. Tem muitas pessoas aqui fazendo perguntas, fazendo comentários, isso é muito bom, pessoal. Eu gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo aqui, o pessoal de Macapá, o pessoal de São Luís, a dona Simone Maciel, que está aqui, que eu trato a Casey Chiara lá no Hospital Filoiola. Isso é muito bom, pessoal. Obrigado a todos que estão aqui na live. Vamos compartilhar, pega esse aviãozinho que está aqui e passem para pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para que a gente possa trazer um número cada vez maior de pessoas aqui para a live, né? Para as pessoas poderem se conscientizar, né? Pô, ter aqui experts falando sobre isso, não é em qualquer lugar que você tem, né? E as principais pessoas interessadas aí em, digamos assim, conhecer epilepsia são as pessoas que possuem a doença, são as pessoas que têm familiares, né, que têm, então isso é muito bom, tá? Tem uma pergunta aqui, Paulo, ela é direcionada para você, então eu vou te fazer aqui, ó. Deixa eu ver quem é que faz. É a Jani Cap. Qual é a novidade no tratamento medicamentoso para as pessoas com epilepsia de difícil controle? Surgiu alguma coisa nova? Talvez o canabidiol, não sei, mas eu queria que você colocasse aí para a gente, para o pessoal. O canabidiol, ele é uma opção, sim, para epilepsia de difícil controle, entendeu? Ele está dentro da gama de medicações, até mesmo antes do ponto de vista cirúrgico, né? A gente tenta fazer esse controle, esse ajuste também. A novidade recai muito sobre essas medicações que eu falei por último, né? O levetiracetam, lacosamida, lamotrigina, tá? Legal. Que são medicações que dão maior perfil de segurança. Então, por exemplo, eu vi que alguém falou sobre fenitoína. A fenitoína ela tem um mecanismo de ação, naturalmente, muito parecido com a lamotrigina, por exemplo. Só que a lamotrigina faz isso de forma melhor, né? Então, assim, a escolha do anticonvulsivante para o perfil de paciente, para o perfil de crise, também é a primeira parte, né, da epilepsia de difícil controle. A segunda parte é justamente confirmar que isso é uma epilepsia, que às vezes é muito difícil, né, doutor, na prática, né? Porque, assim, quando a gente fala epilepsia, a gente está dando um diagnóstico. Mas o paciente, ele pode se apresentar como convulsão ou não. Que a convulsão em si é a manifestação motora, né, da epilepsia, Exato. né? E tem convulsão, as convulsões por epilepsia, que aí lá no cérebro tem uma descarga, né, elétrica que leva a essa crise. E tem uma convulsão que a gente chama, que é muito comum na nossa prática, né, que é a convulsão psicogênica, que ela é de ordem emocional, que é basicamente o myself, né, o teu corpo, ele somatizando, a tua mente somatizando para o corpo e você tendo uma crise convulsiva. Esse segundo perfil de paciente, os remédios não vão ajudar. E isso é muito importante. Quando eu vim aqui para o Pará, foi algo que eu vi muito, né? Assim, você saber diferenciar, né? E aí, os mecanismos de diagnósticos que foram chegando aqui ao longo dos últimos anos, eu moro aqui desde 2018, como o próprio vídeo eletroencefalograma também ajudou muito, né? A gente a entender melhor, a dar o diagnóstico com maior confiança e também o paciente entender melhor, né? Por exemplo, hoje o paciente e a família compreendendo esse segundo perfil de crise, né? Que a gente chama de CNEP, né? Crise não epiléptica psicogênica. A família entende melhor e o tratamento fica mais fácil, porque é um tratamento que é baseado muito em terapia. Em terapia com psicólogo, né? Terapia cognitiva, comportamental. Então, assim, voltando novamente para a pergunta em epilepsia de difícil controle, que está ali em torno de 20% a 30%. Primeiro, diagnóstico correto. Segundo, eu quero fazer medicação correta. uma pergunta aqui para o doutor Paulo. Pode fazer. Falando em remédio, né? As pessoas com epilepsia, ela também apresentam um quadro de depressão.
O quetiapina, ele é um antidepressivo também, ele ajuda? Ou tem que ver outro remédio para paciente? A quetiapina, Tem, perdão, pode continuar, perdão. tá, se ele é, né, um antidepressivo e se ele ajuda só a relaxar mesmo, mas para a gente ver esse antidepressivo, tem que associar um outro remédio. A quetiapina, ela varia muito de acordo com a dose dela, entendeu? Então, assim, a quetiapina, a menor dose dela no mercado é 25 miligramas. E a maior dose que você pode chegar é entre 600 e 800 miligramas, dependendo da referência, da bula, do livro, né? Então, assim, a quetiapina em dose menor que 200 miligramas, ela é mais sedativa, é mais para você dormir, relaxar. A partir daí, você vai subindo a dose, e aí ela pode ter uma dose antipsicótica e também pode ter uma dose, mas subindo mais ainda, até para transtorno de humor. Paciente com depressão, por exemplo. Então, assim, se o paciente tem um transtorno de humor e epilepsia, talvez a quetiapina não fosse a melhor opção, porque teria que fazer uma dose muito alta, teria o efeito colateral da sedação também, do ponto de vista muito alto, e sem falar que os antipsicóticos, de forma geral, eles diminuem o limiar convulsivo. Claro, não é algo absurdo essa diminuição, mas fisiopatologicamente sim. Então, querendo ou não, facilita o remédio que você usa para tratar a ansiedade ou transtorno de humor. Muitas vezes ele facilita você ter crise. É uma diminuição mínima, mas é provada cientificamente isso, né? Então, assim, se você tem um transtorno de humor, que é muito comum nos pacientes com epilepsia, assim, a primeira linha seria mesmo as medicações direcionadas, né? Transtorno de humor e transtorno de ansiedade. Que aí também a gente tem medicações muito boas, né? Tem a sertralina, a escitalopram, a paroxetina, a duloxetina, a venlafaxina. Então, a gama de medicações também é enorme, né? Eu espero ter respondido bem a pergunta. E, Paulo, tem uma pergunta aqui também da Luzinete. Até quantos medicamentos a gente, digamos assim, pode usar, né, o paciente, para poder dizer que ele tem uma epilepsia controlada ou refratária? Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos são usualmente que a gente faz? Isso é uma boa pergunta. A primeira, e aí retorno de novo ao que eu tinha falado com relação ao diagnóstico correto, o tipo de epilepsia correto, e aí leva a medicação correta. Então, para responder essa pergunta, a primeira resposta é: o paciente está fazendo um remédio eficaz para esse perfil de crise que ele está tendo, que aí varia da crise. Então, por exemplo, o paciente ele tem os sustos, né? Acontece muito pela manhã. Não sei se alguém já experimentou, provavelmente sim. Quando você está pegando no sono, você leva um susto, né? Às vezes a perna balança, o braço balança, e esse susto ele é uma mioclonia, né? Só que assim, não é uma crise convulsiva, mas o susto que eu falo é parecido esse susto de quando você está pegando no sono, tá bom? Então, assim, por exemplo, esse tipo de mioclonia, na maioria das vezes, a remédio como a carbamazepina ou a lamotrigina, às vezes pode até piorar. Então, assim, ou seja, eu não poderia dizer que era refratária fazendo um remédio que poderia ser inadequado, entendeu? Então, a primeira resposta é o melhor remédio, um remédio com perfil de tratamento para aquele tipo de epilepsia. A epilepsia é focal. Sempre o braço direito do paciente fica dando espasmo. Então, é focal. Então, a carbamazepina é uma medicação que, dentro do perfil dela, 90% das vezes vai ter um bom controle. Então, ela é um bom perfil, a lamotrigina é um bom perfil. Então, assim, se o paciente fez uso de uma medicação eficaz e fez essa troca ou associou, em algum momento, 2 vezes o remédio, a partir da terceira troca de medicação, ele já é
uma epilepsia refratária, né? Ou seja, até 2 vezes é aceitável o remédio sendo o ideal. Da terceira em diante já é considerado refratário. De difícil controle, no caso, né? É exatamente, porque, Paulo, a gente acaba vendo, é por isso que eu gostei da pergunta aqui da Simone, né? Simone é o nome dela, se eu não estou enganado aqui, deixa eu só... Isso, Luzinete, perdão. É que a gente vê muitos pacientes tomando 3, 4, até 5 medicamentos às vezes e continua tendo crise. Claro, a gente sabe que existem determinadas perfis de epilepsia que não vai melhorar mesmo com remédio, tudo. Às vezes precisa de outros medicamentos ou até mesmo precisa de um procedimento cirúrgico, enfim, a gente sabe disso. Mas às vezes a gente vê muita pessoa fazendo uma... E às vezes até um medicamento que um prejudica o outro, sabe? Um altera o funcionamento do outro. Exato. E às vezes não se consegue. A interação, né, medicamentosa. E aí, pegando o gancho que o senhor comentou agora, encerra aquela primeira pergunta, né, sobre as novidades da epilepsia refratária, que assim, além das medicações, incluindo o canabidiol, tem as cirurgias, né, a estimulação do nervo vago também, e tem a dieta cetogênica, né, que a gente não pode esquecer, que é muito difícil de fazer, né, principalmente no adulto, né. A criança ela até consegue se adaptar, né, mas imagina um adulto fazer essa restrição, né, então Exato. É muito complicada, mas muitas vezes é eficaz também, né. Ótimo, excelente. Olha, pessoal, então passamos aqui pela parte do tratamento clínico, né? O doutor Paulo explicou muito bem aí a importância do diagnóstico correto, de escolher o remédio correto, de tomar da forma correta e de fazer as associações que são necessárias. Claro. Fica à vontade. Só uma dica a nossos colegas que estão assistindo, né, a live, nossos pacientes também. Independente que seja um médico de vocês e o paciente, ou familiar, ou você mesmo sendo o paciente, tem dificuldade de fazer o controle de epilepsia, uma dica que é muito válida, ou você sendo cuidador, ou você sendo paciente, sempre peça para o seu familiar, ou você filmar as crises, levar para o seu médico. Não tem aquela frase, né? Como é? Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Imagine um vídeo, né? Um vídeo, então, isso ajuda muito no tratamento. Porque na maioria das vezes a ressonância dá normal, o eletroencefalograma, ele dá normal, e o paciente não deixa de ter epilepsia, né? Então, só para encerrar, fica essa dica. Aliás, muito valiosa, né? Hoje as pessoas, elas fotografam tudo, né? Até a comida, a roupa que estão vestindo, então vamos fotografar. Claro, né? Às vezes você tem que prestar socorro para a pessoa, aí, tá certo? Mas para uma pessoa que já sabidamente tem, que já está no seio da família, muitas vezes vale a pena. E ajuda muito a equipe médica, a equipe que está assistindo a pessoa a responder determinadas perguntas que são cruciais para o tratamento, tá? E aí, pessoal, quando o tratamento com medicamento falha, né, que a gente fala, ou quando a pessoa já tomou tudo que podia, já fez tudo que podia, enfim, em termos de tratamento com medicamento, então entra a questão da cirurgia, e aí tem várias cirurgias que podem ser feitas, dependendo do tipo de crise, da localização no cérebro, de uma série de parâmetros, tá? Mas, resumidamente, a gente pode, durante a cirurgia, retirar uma determinada parte do cérebro que esteja comprometida. Em outro grupo de pacientes, às vezes é preciso separar determinadas regiões do cérebro, porque elas não podem ser retiradas. E em outro grupo de pessoas, às vezes é necessário colocar o estimulador, né? O estimulador de nervo vago, aquele chip, né? Que ajuda aí no controle das crises em determinadas situações. Claro que para escolher o melhor tipo de cirurgia e tal, é feita uma avaliação criteriosa, multiprofissional, com exames adequados, para que se escolha o melhor procedimento a ser feito, claro, para se ter o maior resultado, tá? Então, isso é basicamente esse fluxo, né, que a gente segue aí nas pessoas que sofrem com epilepsia, tá? E também, aproveitando aqui esse tema, né, a questão assim
o quanto que a epilepsia impacta as pessoas, a família e tal, existem associações, né, que se prestam a ajudar as pessoas com epilepsia, seja com informação, seja com, às vezes até doando medicamento, conseguindo ajuda financeira, orientação, ou o que quer que seja. Claro, cada orientação, cada associação tem o seu perfil. E a gente convidou aqui a Noelza, né? A Noelza que já é praticamente que parte do time. Ela repetida. A Noelza, além de ser uma mãe extremamente cuidadosa da Ana Carla, viu, Paulo? A Ana Carla foi a primeira paciente operada aqui no estado do Pará, tá? Em 2013, né, Noelza? Hoje a Ana Carla já está enorme. Na época ela era uma... Eu acho que ela tinha 11 anos, não era? Noelza? Qual foi a cirurgia que ela fez? VNS. VNS. Foi o primeiro VNS que fizemos aqui. Na verdade, foi a primeira cirurgia documentada para epilepsia aqui, né? Foi aqui. E, legal. Eu digo que a Ana é a menina dos olhos de ouro do doutor. O primeiro amor dele aqui no Pará. A Ana eu acompanho desde pequenininha. Hoje ela chega no consultório, ela tá maior que eu, ela me levanta, ela me abraça e eu já não tenho, né? Que ela tá enorme aí. É muito querida, Ana Carla, mesmo por todos nós. Ela é super carismática, assim. Já passou uns perrengues, né, Noelza? Uns perrengues aí bem complicados, a ponto de ter que ir para UTI, questão até de afogamento ela já teve, mas ela é forte aí. E a Noelza, a mãe dela, né, além de ser já uma membro aqui do grupo, ela está assumindo aí, a gente está fazendo o trâmite para ela assumir a Associação Iluminando a Vida, que é a associação que a gente tem aqui no Pará, que busca, né, auxiliar as pessoas com epilepsia. A gente teve um período aí de crescimento, depois tivemos alguns contratempos, mas agora a Noelza está vindo aí, viu, Paulo? A gente tem uma associação chamada Associação Iluminando a Vida, e a gente está reorganizando essa associação para que a gente possa realmente executar o trabalho a que ela se presta, né, que é trazer luz para as pessoas com epilepsia, né, aproveitando aqui a presença do Dr. Oscar Servin, que está aqui assistindo a live. Então, a Noelza nos ajudou aí esse ano a expandir o Purple Day para a cidade de Abaetetuba, no Pará. Então, ela organizou lá, aliás, muito bem. A gente foi lá, o doutor Igor foi também. Aí eu queria que a Noelza falasse um pouquinho para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, como é que é a experiência de ser mãe, né, da Ana Carla, de cuidar dela, de vivenciar o dia a dia e de poder hoje estar usando essa experiência, esse conhecimento para ajudar outras mães que estão passando por dificuldades aí com seus filhos, com seus familiares. Bom, doutor, seu áudio estão me ouvindo direito? Paulo? Sim. Tudo bem. Então, boa noite mais uma vez. Eu falo que hoje em dia nós temos vários recursos para ajudar as pessoas com epilepsia, né? Graças a Deus, quando a criança só precisa ter uns quilos recém-nascida para fazer uma cirurgia, para ser tratada das crises de epilepsia. Na época que a minha filha começou a desmaiar, foi em 2003, não tinha neuropediatra, não tinha ninguém que falasse de epilepsia. A única coisa que a gente sabia é que a criança estava endemoniada. Isso era demônios. Então, eu me vi desesperada, eu com meu esposo desesperado, quando a minha filha começou a apresentar uns desmaios. E quando ela estava com 4 anos, ela foi feita, depois deu chora na porta do consultório do Dr. Emmanuel. Ele fez um mapeamento nela porque ela desmaiou e deu uma lesão, uma pequena irritação do lado esquerdo do cérebro. Foi só que ele pôde me falar, não teve remédio nenhum. Então, o objetivo de eu ter aceito, né, a participar da ONG, dessa luta sobre a epilepsia, é justamente por causa disso. Porque, como diz, iluminando a vida. Muitos anos eu vivi na escuridão com a minha filha, sem conhecer o que realmente a minha filha tinha. Como tratar, vivia com vergonha, porque eu coloquei que eu sofro mais com preconceito do que com a própria doença. As pessoas julgam muito. Quando veio, o doutor Paulo falou para a família filmar, né? Quando a pessoa tem uma crise convulsiva. Eu tenho vídeo da minha filha, mas para quem não conhece,
não sabe, é assustador. Minha filha tem crise generalizada. Minha filha tinha de 50 crises convulsivas por dia. E isso era de ficar a gente sem dormir, eu com o pai dela. Era terrível. Mas ela foi feita, tomou todos os remédios que existiam para epilepsia. Agora o novo, eu acho que eu levo o Tiracetam, que ela está tomando, né? Ela já está tomando, já veio da última internação dela de março, uma neuro lá, um neuro passou para ela lá, não lembro muito bem. Aí, justamente, liguei para o doutor Francelo, doutor, olha, a doutora passou esse remédio, ela pode tomar. O doutor sabe que nenhum remédio eu dou para minha filha sem consultar ele primeiro. Né? Então, a gente como mãe, a gente tem que conhecer o que o filho da gente tem que ir atrás, tem que estar focado naquilo. A minha filha não pode tomar o Rocephin, que é um antibiótico, porque ela fica transformada, isso eu descobri como mãe. Não pode tomar o Idantal diluído para 20, porque ela também incha. Se colocar para ela num sorinho maior e bem fraquinho, ela toma. Agora, senão, tudo isso tem que ter cuidado. A mãe tem que conhecer para ajudar a sua filha. Minha filha não vai no banheiro, às vezes tranca a porta, mas eu estou na porta abrindo. Se ela vai tomar banho, eu estou com ela no banheiro. Eu sou bem a sombra dela. Eu abdiquei da minha vida fora do meu trabalho, pedindo para cuidar da minha filha. Aí falou assim, mas tu não tem vida social. O que eu vou ter vida social se a minha filha não está bem? Minha filha está bem, eu estou bem. Meu esposo também fica bem. Mas tem hora que, como diz, ela se transforma no giraia, que ninguém dá conta de segurar, né, de conter. Mas a gente tem que estar de olho em tudo. Na dieta cetogênica, está sendo difícil para mim acompanhar ela com dieta, porque a maioria das coisas ela é com gordura, né? Minha filha tirou vesícula. E sabe que tem que ser mais. Aí eu já fui atrás de um Nutri por aqui em Abaeté, que não me ajudaram com muita coisa. Mas assim mesmo a gente está trabalhando. Tem que saber que a gente precisa de uma fisioterapia adequada por causa das crises, coisa que tal que dá, né? Que ela fica com dores, muitas dores musculares. Quando eu cheguei com ela lá, teve uma crise, acho que no domingo, ela caiu de frente, porque a Ana é muito obediente, né, doutor? A gente fala com ela, ela obedece, né, doutor? Aí ela caiu e machucou a testa, tudinho ficou um nó, tudinho, machucou o joelho. Aí, quando a ambulância veio buscar ela aqui, levaram ela para o regional, para ver se não tinha fraturado, alguma coisa. Quando eu cheguei lá, tinha um neuro de plantão, um clínico, se juntou todos eles para me contar o que a minha filha tinha. Aí diz assim, aí veio o enfermeiro para fazer a triagem, tudinho, eu contei que a minha filha tinha, que ela já tinha feito cirurgia, os remédios, ele ficava de boca aberta, aí chamava o médico. Fale aqui, repita para ele. Aí eu tinha que repetir, eu acho que eu repeti quase umas 10 vezes o que a minha filha tinha. Por último, foi pro rapaz da TC que foi fazer da cabeça dela. Aí chegou, porque eu disse, olha, acho que da próxima vez eu vou trazer tudo escrito. Toma, lê. Porque se a gente não souber, até o rapaz do SAMU disse assim, mãe, a senhora é da área da saúde? Eu disse, não, mas eu tenho que saber das coisas para me ajudar a minha filha. E graças a Deus, através do Dr. Francinaldo, através da ONG, de muitas coisas que a gente lê sobre epilepsia, a gente pode ajudar outras pessoas. E justamente foi esse foco, essa realidade que me levou a aceitar, e também a gratidão por tudo que o doutor faz pela minha filha. Ele, a Mari, a equipe maravilhosa que ele tem. Então, eu não podia dizer não para ele. Eu vivia assim, poxa, se eu não ajudar, como eu gostaria que tivesse alguém que me ajudasse nessa época, que me desse uma palavra de apoio, que me falasse, mãe, a senhora não está sozinha. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm epilepsia, mas que elas não gostam de falar do assunto. Justamente por essa crendice popular, né? Exato. Da pessoa estar endemoniada, as pessoas têm alguma coisa, mas mal lhes sabe que uma febre, um baque na cabeça, ninguém está descartado de ter uma epilepsia.
Então, a gente vive, eu como mãe, que vive na nossa cidade, Abaetetuba, numa cidade querida, eu me passo quase todo dia sentindo preconceito na pele. Minha filha parou de estudar por causa de preconceito na escola, de professores que não falaram na minha cara que não iam mudar o seu método de ensino para ajudar a minha filha. Então, eu respondi para ele, eu tenho certeza que eu, como professora, que eu gosto de estar sempre me atualizando, ensinando do jeito que dê para ela ir aprendendo, eu posso ensinar muito melhor que você. Eu peguei e tirei minha filha da escola, ela só faz acompanhamento na PAI, que são as atividades físicas. E é isso, eu sei que eu tenho um recado para falar para as mães, você que está só, você precisa estar bem para ajudar a sua filha, seu filho, um irmão, um amigo, porque muitas das vezes a gente sofre o preconceito na nossa própria família. No meio da nossa, que era para estar do nosso lado, nós sofremos o preconceito disso. Então, isso Verdade, verdade. machuca muito a gente como mãe. Eu participo alguma coisa com epilepsia. Eu não tenho epilepsia, mas a minha filha tem. Então, se eu puder ajudar outras pessoas com um pouquinho do que eu sei, eu vou ajudar. Aí o doutor, eu mando mensagem para ele, doutor, olha, eu tenho essa mãezinha que está precisando disso, o que ela pode fazer? Aí, infelizmente, eu estou doida para trazer ele aqui para Abaetetuba, pelo menos um dia, uns 15 dias para atender umas pessoas aqui, ainda não tem espaço na agenda, mas vai conseguir. Volta às suas origens. Eu É sou isso de aí, só tenho que Ah, Abaetetuba, né, agradecer. pessoal? Então, não sabia. eu sou Legal. abaetetubense aqui, viu, doutor Paulo? Para sair. Foi um dos meus Legal, primeiros né? locais que eu trabalhei depois que eu formei, foi a Baitetuba. Olha aí, Abaetetuba eu falo Oh, que é o polo do desenvolvimento aqui do Pará. Aquela feira lá de manhã é um negócio absurdo nem aqui. fala. Eu só descobri no meu Lá último encontra mês de de tudo. trabalho que tinha uma balsa que ia para lá, né? Eu ia É, pela alça viária. Na saída que eu descobri essa balsa. pois é, Noelza, obrigado aí pelas suas palavras, pelos seus Que depoimentos, agradeço. pessoal. E em breve a gente vai estar com a ONG toda acertadinha aí, né? Toda organizada para a gente poder promover eventos, fazer campanhas, angariar recursos, para a gente estar podendo ajudar melhor aí as pessoas que sofrem aí com epilepsia, tá? Me perguntaram se a gente vai responder as perguntas. Pessoal, eu estou olhando aqui as perguntas porque tem muitas perguntas, né? Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas algumas eu já vou respondendo aqui antes de passar a palavra para o doutor Igor. A Ivana colocou aqui que pela primeira vez ela não conseguiu controlar as crises da filha dela, se eu não estou enganado, a filha, e a filha dela precisou ser internada, foi para uma unidade de terapia intensiva, mas que já está sendo avaliada, retirada, né? Já está sendo retirado o sedativo, né? E aqui, pessoal, só para falar para vocês, aproveitando a palavra da Ivana, que quando a pessoa tem muitas crises, uma atrás da outra, ou que tem uma crise que não passa, em pelo menos 5 minutos, a gente caracteriza o estado de mal epilético. E o estado de mal epilético é uma emergência neurológica. A pessoa tem que ser levada para o hospital para receber medicamento endovenoso, né, medicamento na veia, e muitas vezes até mais de um medicamento, às vezes até precisa de sedação, para que ela possa sair desse quadro que põe em risco, inclusive, a vida da pessoa, pode matar a pessoa, pode realmente matar. Então, a Ivana aí, a gente está na torcida aqui pela sua filha, tá, dona Ivana? Espero que ela saia logo da UTI. E a principal causa, pessoal, de estado de mal é a pessoa que já tem epilepsia, mas que para de tomar o remédio, às vezes, ou porque esqueceu, ou porque acha que o remédio não precisa mais tomar. Então, essa é a principal causa. Então, quem tiver com epilepsia, estiver tratando, siga rigorosamente a orientação do seu médico. Só faça qualquer mudança com a orientação médica, porque é muito perigoso isso aí. Tem uma pergunta aqui da Simone, da dona Lacita aqui, obrigado. Simone perguntou quantas cirurgias já foram feitas em Belém do Pará. Dona Simone, foram 108 cirurgias para epilepsia feitas desde 2013, com a Ana Carla sendo a primeira.
E nós já fizemos aqui em Belém uma calosotomia, 2 hemisferotomias, 38 implantes de VNS e 62 cirurgias lesionectomias, que a principal causa é a esclerose mesial temporal. Tá? Então, a gente está crescendo aí no cenário nacional aí de número de cirurgias de epilepsia, e a ideia é a gente ampliar esse número cada vez mais, para que a gente possa levar o tratamento, né, não só medicamentoso, mas cirúrgico também, para todas as pessoas que precisam aí, tá? Das crises... Dia 28 agora, a Ana vai fazer 11 anos da cirurgia. 11 anos, olha só, exatamente, 11 anos. Parece que foi ontem, hein, Noelza? E para a cirurgia do VNS, dona Kelly, a cirurgia do VNS ela é indicada quando os remédios, claro, sozinhos não funcionam e a pessoa não tem uma lesão que possa ser ressecada. Aí então a gente coloca o dispositivo para ajudar no controle das crises, tá? Dr. Paulo aqui, sendo ressaltado aqui pela Naíssa, que fez o diagnóstico de distonia cervical. Parabéns, é uma outra situação também que precisa de um tratamento assim mais cuidadoso, né, a distonia. A dona Samari colocando que o VNS salvou a vida do filho dela, né, e ela está dizendo aqui que VNS é vida, e de fato ele tem ajudado muito, principalmente crianças com determinados tipos de epilepsia. Depois eu respondo mais as perguntas, mas eu queria falar aqui, chamar o doutor Igor aqui para falar um pouco para a gente. Ele que é o nosso embaixador da ABE, não é isso, Igor? Da Associação Brasileira de Epilepsia aqui no estado do Pará e na região norte, imagino eu. E ele vai falar um pouco para a gente aí. Bom, ele é um exímio fisioterapeuta e com essa formação voltada para pessoas com epilepsia principalmente, e também um exímio empreendedor, que ensina também técnicas de empreendedorismo para as pessoas com epilepsia. Inclusive ele foi em Abaetetuba, deu uma aula excelente lá que eu não esqueço até hoje do brigadeiro, tá? De como ganhar dinheiro vendendo brigadeiro, e muito legal. Então eu queria que o doutor Igor falasse um pouquinho aí do trabalho da ABE aqui, o que está sendo feito, e também da sua área, né? Um pouco de fisioterapia, as pessoas têm muita pergunta, né? O que o pessoal com epilepsia pode fazer, o que não pode. E também, se puder dar algumas orientações de empreendedorismo, também vai ser muito bem-vindo. Eu sei que o nosso tempo é curto pelo tempo, mas que você puder abordar, e depois eu continuo respondendo as outras perguntas. Maravilha. Boa noite para todos. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais um momento, né? Mais um ano celebrando aí também o Dia Latino-Americano de Epilepsia, que foi no dia de ontem. Hoje aqui reunidos para falar um pouco mais sobre epilepsia. Bom, vou falar por parte, né? Prazer enorme estar aqui. Bom, estou nessa funcionalidade de embaixador que me foi dada pela Associação Brasileira de Epilepsia, também pelo trabalho que temos feito já há um tempo na nossa região, né? E aí a Associação Brasileira acabou me convidando para participar. Hoje nós temos apenas 2 embaixadores no Pará, eu sou um deles, e a gente tem trabalhado exatamente para propagar informações corretas da epilepsia. Então, da minha parte, eu sou terapeuta e sou professor, então eu tento propagar as informações corretas dentro da fisioterapia e também dentro da educação. Como vocês falaram ainda há pouco, né? O conhecimento, além de ser poder, o conhecimento ele gera transformação, né? Tem um versículo da Bíblia que diz assim: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Né? Então, o conhecimento, a verdade, quando chega, ela traz um esclarecimento, traz uma libertação. E cenário de trevas, como falou ainda há pouco. Então, há uns anos, nós tivemos uma campanha da Mundial de Combate à Epilepsia, e a campanha saindo da escola. Né? Baseado nisso, nós começamos um movimento no Pará, no Brasil, em favor das pessoas que têm epilepsia. E esse movimento ele começou majoritariamente com porque as pessoas ainda não sabem o que é epilepsia na sua totalidade, o que ela gera, né? O que ela não é, isso também é muito importante, né? O que ela não é por sucessão de não é pela sativa, que uma pessoa que tem
na sua grande maioria, pode retornar para muitas das suas atividades. E uma frase que eu diagnóstico não é destino. Uma pessoa que recebe o diagnóstico de epilepsia não tá, vai ter uma adaptação, obviamente, não vamos romantizar, mas ela, a partir daí, lidando da melhor possível, principalmente com seguindo as recomendações médicas da saúde e tendo um bom suporte familiar, a tendência é que ela melhore as crises e consiga ter uma vida, ainda que com as suas adaptações, né? E o papel da ABE é muito, eu me sinto bem. A ABE é uma associação, né, Associação Brasileira, que luta bastante pela epilepsia. Hoje nós estamos fazendo algumas grandes campanhas no Brasil, não é diferente no nosso. Temos feito uma campanha para que senadores e deputados aceitem uma frente parlamentar somente para a epilepsia, da mesma forma como um dia houve uma frente parlamentar somente para as pessoas que têm autismo, né, pessoas com espectro autista, dentro do espectro autista. E nós estamos fazendo essa construção dessa frente parlamentar para quê? Para garantir, por exemplo, principalmente para quem tem condições de custear mais de um tratamento, né? Mais de um tratamento farmacológico, por exemplo. Como vocês falavam ainda há pouco, às vezes um medicamento não dará resultado. E por isso, as pessoas às vezes precisam comprar 1, 2, 3 medicamentos para ter o controle da crise e os valores eles não estão acessíveis. Então, a ideia é que a gente consiga, lá na frente, fazer com que esses medicamentos, levando em consideração que 1 a 4% da nossa população tem epilepsia, esses medicamentos sejam entregues também no nosso Sistema Único de Saúde, né? E assim como esses medicamentos também, cirurgias e outros tipos de tratamentos possam ser fornecidos a essas pessoas por meio do. Esse é um trabalho que a gente tem feito, porém, a gente sabe que tem uma longa caminhada pela frente. Já avançamos, né? Agora nós estamos fazendo, inclusive, eu vou aproveitar o momento para pedir que vocês se informem. Nós temos um link de um abaixo-assinado que está sendo feito porque houve, nas últimas semanas, uma modificação dentro do aspecto jurídico que permite que as pessoas tenham acesso ao medicamento. Houve um certo entendimento da Corte Suprema que acaba gerando uma certa dificuldade para que as pessoas que usam, por exemplo, um instrumento jurídico para conseguir o medicamento, esse instrumento jurídico, esse processo, acabou se tornando um pouco mais difícil. Então, o abaixo-assinado é para que a gente coloque assinaturas e peça que o Supremo reveja esse processo burocrático e difícil que acabou sendo estabelecido. A gente já era difícil antes e houve uma certa, digamos assim, um upgrade na dificuldade, né? Coisas complexas da gente aceitar e entender, mas houve um upgrade na dificuldade e não na facilidade. Então, por conta disso, a Associação Brasileira de Epilepsia está mobilizando todo mundo para fazer esse abaixo-assinado. Esses são os aspectos da associação, da luta que ela faz para a informação, para a educação e muito mais. Tá? Dentro da nossa região, a gente tem trabalhado principalmente dentro das universidades, das escolas, para capacitar os alunos, principalmente profissionais da saúde, em informação, para que eles saibam o básico da epilepsia e consigam, por exemplo, ajudar alguém em uma crise, por exemplo, né? E junto desse movimento, nós também estamos fazendo uma aprimoração, um aprimoramento das ações na nossa região, de Belém do Pará e do Pará, na expectativa de que a cada ano a gente consiga gerar, vamos colocar entre aspas, um maior e consiga ser mais benéfico, né? Não uma força, mas por meio do esclarecimento, para que as coisas mudem dentro da nossa região. Falávamos ainda há pouco sobre a ONG Iluminando a Vida. Hoje, a ONG Iluminando a Vida, ela já faz parte do patrimônio estadual. Foi uma coisa que nós... Ela é de utilidade pública.
já é de utilidade pública no estado do Pará, né? E por meio também desse mesmo período que a gente conseguiu essa chancela, nós também conseguimos avançar. É um projeto legal, né? Um projeto de lei que faz com que as escolas, como a Noel estava falando ainda há pouco, né? Que as escolas, todos os professores, de capacitação e aprimoramento, onde saibam fazer a identificação forte das pessoas que têm epilepsia. É claro que isso já avançou esse projeto de lei, porém a gente precisa fazer ele entrar em vigor, né? Então nós temos esse caminho pela frente. Bom, essa parte social. Está falando da fisioterapia, gostaria de falar algo bem breve. A fisioterapia, assim como a Noelza falou, ela vai entrar nos momentos. O principal é o momento pré, fazendo estímulos, desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, estimulando a criança, por exemplo, né? Trabalhando coordenação, equilíbrio, treino de força muscular dentro das competências que se façam necessárias. Claro, a fisioterapia ela vai levar em consideração qual é o estado do paciente, da pessoa com epilepsia, ao ser avaliado. Então, é uma pessoa que tem muitas crises, é uma criança, e pela frequência de crises, está gerando, por exemplo, um atraso. Então, o nosso estímulo vai ser, através do movimento, fazer o estímulo para que essa criança consiga se desenvolver e conseguir a aptidão para ser um pouquinho mais independente, né? Mais independente possível. O nosso trabalho é entregar um pouco mais de independência para esse paciente. Se for uma pessoa já mais velha, que não teve tantas alterações cognitivas, a gente entra em áreas que podem estar sendo afetadas ou no período pós-ictal, como a Elza falou, gerando um alívio de dor, de desconforto, uma analgesia, um relaxamento muscular, um alívio de musculares e por aí vai, né? Então a gente tem esse acompanhamento em vários aspectos. É bem verdade que nós ainda estamos cancelando, estabelecendo, vamos dizer assim, esses protocolos. Não havia um atendimento especializado em epilepsia. A gente tem feito isso com está criando pesquisas para tornar mais robusto o nosso atendimento protocolo. Mas a gente já tem muito robusta e eu gostaria de deixar como chave dentro da minha fala. Exercício físico é extremamente importante para a pessoa que tem epilepsia, tá? Não é 100% da minha competência, é também do profissional de educação física, mas é como eu sempre falo, movimento é vida, né? E nós já temos muitos artigos interessantes, muitas produções científicas interessantes, onde o exercício físico vai em muitos pontos importantes. Ele vai entrar também na diminuição da frequência e da suscetibilidade de criativas, então ele vai ser muito interessante para isso. Ele vai gerar um bem-estar psicológico e emocional, porque a gente já está que a pessoa que está estressada, tensa, ansiosa, ela tem uma tendência a ter crise. Então, o exercício ele ajuda nesse aspecto. Melhora a qualidade do sono. Pessoas que têm um sono ruim podem também ter um aumento da tendência de terem crises, né? Então, são pontos extremamente relevantes, com artigos já bem interessantes voltados para a parte do exercício físico. E, para finalizar, além do movimento ajudando a parte cognitiva, alguns já começam a citar que o exercício acaba gerando alguns efeitos neuroprotetores, como o exercício físico ele faz o estímulo do BDNF, né, fatores de crescimento neurotrófico, ele também vai estar relacionado com uma certa proteção, uma certa estrutura de neuroprotetores que vão se implementar dentro dessa pessoa, o que vai resvalar, vai dar um resultado final, por exemplo, tanto no aspecto da crise, quanto no aspecto do quão lesivo aquela crise vai ser para a estrutura. Então, exercício físico é muito interessante. Então, pense, você que tem epilepsia, você que conhece alguém que tem epilepsia, sobre o exercício físico. O exercício físico é uma ferramenta terapêutica muito boa
que não tem efeitos colaterais, ou melhor, que os seus efeitos colaterais são extremamente benéficos e que precisam ser somente adaptados com a caracterização da crise, né? E com a frequência que a pessoa está tendo de crise. A exemplo, os artigos mostram que, por exemplo, exercícios aeróbicos parecem ter efeitos ainda mais benéficos. Mas, é claro, se a pessoa está tendo crises, é melhor que ela não faça exercício aeróbico dentro de uma piscina, por exemplo. Né? Seria mais interessante ela fazer em um lugar, em um ambiente, onde ela tenha um acompanhamento profissional, onde ela possa executar o exercício com esse acompanhamento. Não esqueça de fazer o diário da crise, a frequência da crise, esse acompanhamento todo, e não esquecer do medicamento. Junto desse entendimento, a gente percebe que nós estamos vendo uma frente terapêutica muito promissora, que é o estímulo cada vez maior da prática do exercício físico como fator de proteção, prevenção ou diminuição das crises convulsivas. E aqui eu encerro, digamos assim, a minha colaboração, deixando novamente a frase para você que movimento é vida, para todos, para todos, para todos. E para as pessoas que têm epilepsia também. É super terapêutico, é uma ferramenta. Esse será o livro do Dr. Igor aí, que ele já está trabalhando. Movimento é vida, né? A gente tem que se manter em movimento o tempo todo aí, se a gente quiser continuar vivo, né? E tá certo. Pessoal, tem muitas perguntas aqui. Obrigado, Igor, pela excelente explanação. Pessoal, a ABE, ela é hoje, acredito que é a maior associação, né, Igor, relacionada à epilepsia. Então, o pessoal precisa conhecer. Depois, se você puder colocar aqui no chat, Igor, o site para o pessoal visitar. Vale a pena conhecer. O trabalho feito pela ABE é um trabalho assim louvável, né? E o Dr. Igor aqui, ele é o embaixador aqui da ABE, aqui na região norte do Brasil. Aí. Bom, tem uma pergunta aqui que está vindo bastante, que é sobre a esclerose tuberosa, tá, pessoal? É de uma paciente, Dona Kelly, Dona Kelly que está perguntando. Dona Kelly, assim, a esclerose tuberosa ela é uma doença neurológica de fundo genético, que se caracteriza pela formação de várias lesões no cérebro, que são chamados túberes. E no rosto da pessoa ficam como se fossem umas espinhas, os adenomas sebáceos, que a gente chama, que fica no rosto. E ela é uma causa muito comum de epilepsia, refratária ao tratamento medicamentoso. Tá? Eu vi aqui que a senhora colocou que no caso da sua filha não foi indicado o VNS, foi indicado a calosotomia. Pessoal, a calosotomia é um procedimento em que a gente separa principalmente as regiões frontais ou parietais do cérebro para tratar um tipo de crise específico chamado drop attack, que é uma crise de queda, é aquela crise que a pessoa despenca e cai assim. Geralmente as pessoas que têm o drop attack, elas têm vários ferimentos na cabeça, às vezes elas precisam usar capacete, porque a crise vem do nada, assim, ela cai no chão e bate mesmo, várias fraturas de crânio. E para esse tipo específico de crise, quando é só ele que está presente, a cirurgia de eleição é a calosotomia. Se houver outros tipos de crises associadas, aí pode-se considerar o VNS, e nada impede que se façam as duas cirurgias. Tem paciente que precisa tanto do VNS quanto da calosotomia, enfim. Então, para o caso da sua filha, eu entendo que ela já foi avaliada e foi proposto que ela faça a cirurgia e que tenha melhora. Porém, a esclerose tuberosa continuará. Tá? A esclerose tuberosa ela não tem cura, ela não tem nenhum tipo de... Na verdade, a gente acaba tratando essa doença. Ela é a principal. São as tem uma outra colega que colocou, acho que foi a Josipleide, a filha dela colocou o VNS, está fazendo tratamento com vários medicamentos, inclusive canabidiol, mas ela ainda não viu o resultado. Bom, vamos pensar aqui. O VNS, às vezes, ele demora 6 meses a 1 ano para estabelecer o resultado. Não sei se é esse o caso seu. E outra coisa é que o resultado vai vindo conforme a gente vai aumentando a carga do aparelho. Então, muitas vezes, pode ser que ainda não tenha dado tempo. E, claro, pessoal, não existe nenhum tratamento que seja eficaz para 100% das pessoas. Tem pessoas que não vão responder ao canabidiol,
Tem pessoas que não vão responder ao VNS, tem pessoas que não vão responder à calosotomia e outros procedimentos. Então, existe falha de tratamento, isso é algo real, a gente lida com isso com bastante frequência. Não estou dizendo que esse é o caso da sua filha, tá, dona Cleide, mas é possibilidade. O mais provável é que o VNS ainda não tenha tido tempo nem carga suficiente, que a equipe médica vai estar ajustando, para ele poder dar o efeito dele, tá bom? Tem uma pergunta também do Jorge, que ele insistiu aqui bastante, se os remédios para epilepsia podem causar sintomas que parecem Parkinson. Essa pergunta eu vou deixar para o Dr. Paulo. O que você acha aí, Paulo? Eu imagino que seja o tremor, principalmente, né? É muito comum determinados medicamentos causarem tremor. Isso. Justamente o tremor, que é muito associado com ácido valproico e os seus derivados, né? Mas também o contrário. Por exemplo, pacientes com doença de Parkinson devem evitar alguns tipos de medicações que incluem o ácido valproico, porque pode piorar o parkinsonismo. Assim como, se eu não me engano, o lítio também deve ser evitado, né? Então fica essa dica, tá? Só teve uma pergunta da senhora Cleide Lane, ela foi bem participativa no nosso chat, sobre o clobazam, que ela disse que ela usa a medicação há muito tempo, né, e está tendo reação de esquecimento, né? E aí, respondendo a ela, que eu tinha até anotado aqui, sim, é possível, porque assim, o clobazam faz parte de uma classe chamada benzodiazepínico. E o benzodiazepínico, quando você usa por muito tempo, ele traz esse efeito colateral, que é o esquecimento, né? E muitas vezes, mesmo depois, quando você para de fazer uso benzodiazepínico, a queixa pode persistir por meses, anos, às vezes não recupera completamente. Por isso que a gente sempre indica usar o menor tempo possível, né? Quando possível. Exatamente. Então, pode ser sim, né? Pode causar. Não é que, na verdade, não seria o parkinsonismo mesmo, Paulo, ou seria um tremor? Assim, chama de parkinsonismo mesmo? Não. É um tremor, o tremor do ácido valproico, mas ele pode piorar o parkinsonismo. Assim como o lítio. Ele não causa o Parkinson, mas ele pode piorar. Então, assim, pacientes que têm doença de Parkinson devem evitar ácido valproico e lítio, principalmente. Ok. Assim como o inibidor de canal de cálcio, né, também. Sim, verdade. A dona Kelly coloca aqui, né, que a filha dela tem a doença, né, que é a esclerose, né, é isso, né, que a dona Kelly, ela que tem, deixa eu ver se é essa senhora, eu acho que é a senhora, né, que tem a filha que tem a esclerose e nenhum medicamento controla, tá? Olha, pessoal, a esclerose tuberosa, como eu falei, ela é uma causa comum de epilepsia refratária. Usualmente, a experiência que eu tenho e que a gente vê na literatura mundial é de que as pessoas que têm esclerose tuberosa precisam de múltiplos tratamentos. Geralmente, culmina em vários remédios, canabidiol, determinadas dietas, cirurgia, às vezes mais de uma cirurgia. Então, por exemplo, eu tenho pacientes com esclerose tuberosa que fizeram a calosotomia e que tem o VNS. As duas na mesma pessoa. E mesmo assim, as pessoas ainda têm crises, tá? Porque é uma característica da doença, tá? Isso a gente, infelizmente, ainda não consegue mudar. Existem muitas linhas de pesquisa, muitos trabalhos sendo feitos, mas a gente ainda não tem como mudar isso. E, por outro lado, eu tenho uma criança, viu, Paulo, com esclerose tuberosa, que colocou o VNS e ficou livre de crise. Total, ela nunca mais teve uma crise na vida. Desde que colocou, tirou a medicação, está só com VNS. Quer dizer, a gente vê os extremos, né, da mesma doença, mas... É muito variável, né, a resposta da esclerose. Né? É uma doença rara, mas muito comum em epilepsia refratária, mas a resposta é variada, né? Muito variada. Verdade. Então, existe toda essa gama. Claro que tem que ser avaliado caso a caso. É difícil dizer aqui numa live por que não está funcionando, ou por que está, não seria até antiético falar alguma coisa assim, mas eu quero que a senhora entenda que existe uma gama de variações. A única coisa que eu vou lhe dizer é assim, nunca jogue a toalha.
A gente tem que tentar, se precisar Verdade. trocar de medicamento, tem medicamentos mais novos, que a gente pode tentar. Às vezes o VNS tem determinados ajustes que a gente pode fazer. O importante é continuar tentando, não desistir, não jogar a toalha, tá? Bom, Não pessoal, desista nunca. Estou eu aqui de prova, exato. de exemplo para você. Exatamente, pessoal. Olha, a Silva Quadros colocou aqui um abraço. Obrigado, pessoal, a todos que estão aqui com a gente. Olha, muita gente, muitas perguntas. Acho que a gente vai ter que estender essa live por mais 2 horas. Tô brincando, tá, pessoal? Outra vez a gente vai marcar outras lives aí. Toda semana a gente tem live aí, tá, pessoal? E a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Por mais de 1 hora de live, então queria agradecer a todos que participaram aqui com a gente, a todos que dispuseram dos seus tempos escassos, né? A gente sabe quanto é escasso o tempo das pessoas, tanto de vocês que estão aqui nos prestigiando, quanto dos colegas que aceitaram o convite, a Noelza, daí de Abaetetuba, o Dr. Paulo, Henrique aqui de Belém, o Dr. Igor também. Dizer para vocês que, em nome da FG Clínica, em nome da Associação Iluminando a Vida também, aí, passando para a Noelza, em nome de todo mundo, a gente é muito grato por esse momento aqui, poder estar ajudando aí as pessoas, tá bom? Obrigado a todos. Deixo as palavras com vocês, aí deixar uma mensagem pro pessoal para a gente poder encerrar essa live. Ela vai ficar gravada aqui no perfil, quem quiser depois pode assistir e compartilhar. Quem tiver dúvidas, perguntas, visite lá o canal no YouTube, o canal da FG Clínica, tem quase 500 vídeos lá sobre várias doenças neurológicas. E se quiser mandar pergunta no direct também, a gente vai dar um jeito de responder e no menor tempo possível, tá bom? Obrigado, pessoal. Pessoal, desejo uma boa noite para todos e a frase da noite é a do Dr. Francinaldo: não desista nunca. E tem que perseverar, E a cada dia surgem novas opções de tratamento, né? Sempre novas novidades e novas medicações, novos estudos em direcionar tanto no campo clínico como no campo cirúrgico. Se Deus quiser, dias melhores virão. Já estamos em dias melhores, mas haverá mais ainda. Obrigado, doutor Paulo, Noelza. O doutor Igor, acho. Verdade. Agradeço o convite, espero ter ajudado, colaborado com todos. E como diz o doutor Paulo, como diz o doutor Francinaldo, não devemos desistir nunca, jogar a toalha jamais. Sempre tem a luz no fim do túnel. Lembre-se que Deus está olhando por todos e cuidando de todos. Tá? Estamos unidas, estamos em uma só corrente por todos. Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, pessoal. E aguardem novidades aí da Associação Iluminando a Vida, que em breve teremos. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. Prazer enorme participar desse momento. Falar de uma então, juntem-se a nós. É muito importante que você transforme a sua realidade na sua luta, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então, a Associação Brasileira também está aqui em Belém, está aqui no Pará. Você pode estar conosco, nos ajudando nos eventos, nessas lives e de muitas outras formas. Juntos, nós estamos mais fortes. O movimento é vida e conte conosco, no mínimo para sempre, aí na FG Clínica, na ONG, e em todo esse movimento em favor das pessoas que precisam. Uma boa noite. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite e até a nossa próxima live. Até mais. Boa noite. Até.